Então, destravante, você está disposto a transformar a sua mentalidade em uma mentalidade empreendedora? Porque uma coisa é você ser empresário, outra coisa é você ser empreendedor. Então, nesse vídeo eu quero bater esse papo com você de uma forma muito sincera, muito leve, para que a gente consiga construir juntos esse caminho, essa jornada do empreendedor. Isso porque talvez o crescimento e o sucesso que você almeja tanto para o seu negócio possa estar travado na sua mente, né? Principalmente por conta de algumas crenças limitantes que a gente carrega com a gente e nos impede, de fato, de aplicar certas verdades e fazer com que o nosso negócio vire de verdade um sucesso. Então, o primeiro passo é você avaliar, né, e identificar as suas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São sofismas, coisas que a gente traz como verdade e que não são, ou não aparentam ser uma verdade, ou não é bem assim. Então, a gente precisa rever certos conceitos que a gente tem, né? Fazer de fato um autoconhecimento, uma autoanálise e verificar se tudo aquilo que a gente aplica na nossa vida é uma verdade que pode fazer com que a gente deslanche para o sucesso ou que fique travado nessa forma de que quero empreender e não consigo. Como, por exemplo, eu não me sinto capaz de empreender, eu sei que eu posso, mas algo dentro de mim me impede. Ou empreender é arriscado demais, você já viu a carga tributária do Brasil? É muito imposto. Então, essas são, né, algumas crenças que nos limitam a avançar. Então, você precisa realmente aí pensar um pouquinho. Se você quiser até compartilhar com alguém, se você já identificou, se tinha isso no seu passado e você conseguiu vencer, né, ou se ainda tem alguma coisa que você precisa alcançar e destravar de vez a sua mente, coloca aqui nos nossos comentários. Esse compartilhamento vai fazer com que a gente cresça juntos. Segundo ponto que a gente precisa avaliar é sempre ter uma mente em contínuo aprendizado. Eu aprendi com o Murilo Tasca, que é o CEO fundador do escritório onde eu trabalho, que conhecimento não ocupa espaço. E a gente sempre tem coisa nova para aprender. A gente percebe que hoje o conhecimento, às vezes, ele é um pouco desvalorizado, principalmente porque tem muito acesso. O que a gente quer aprender tem na internet, né? Sempre tem um vídeo ensinando como, o porquê, o onde, mas o conhecimento, quando ele é adquirido, é algo que ninguém toma de você. Então, seja no seu negócio, no ramo em que você empreende, seja como empreender, né? Como se tornar um empresário. E, em algum nível, manter o aprendizado é muito importante e vai fazer diferença, sim, nos resultados da sua venda, nos resultados do serviço que você presta. Como você presta esse serviço também vai mudar, sabe? Então, quanto mais conhecimento, gente, de verdade, né? Não é teorias vazias, coisas que você consegue ter a aplicabilidade no seu dia a dia, trazer para dentro da sua rotina, mais você vai fazer com que o seu negócio cresça. Um outro ponto de quem tem uma mentalidade empreendedora é focar em soluções, não em problemas. Sim, é possível. Eu sei que muitas pessoas acabam travando diante de algum problema, né? Independente se ele é pequeno, médio, grande, extra grande. E problemas assustam, é verdade. A gente não pode, né, romantizar isso ou desmistificar isso. Problemas assustam, mas a gente precisa respirar, pensar e focar na solução, porque o problema já está ali, já aconteceu. Se a gente não conseguir se antecipar ao problema, o problema já aconteceu. Então não vai adiantar, não vai resolver o problema eu me agarrar ao problema, eu só falar do problema, eu esperar o problema passar. Então o que eu preciso fazer? Para quem está ali trabalhando a sua mente, né, empreendedora, buscar soluções. Como que eu busco soluções? Buscando aprendizado, fazendo parcerias saudáveis, né? Tendo mentores. Tudo isso vai ajudar quando esse desafio bater a sua porta. E aí você vai perceber que você vai passar a reagir de uma forma diferente. Por quê? Porque a sua base já está mais sólida. Então, essa também é uma crença limitante que a gente precisa apagar do nosso vocabulário. O problema aconteceu e ele acontece, às vezes, mais de uma vez. A gente só precisa parar, respirar,
focar na solução, ver onde que eu posso buscar algum tipo de ajuda para aquele problema específico e então atacar o problema. Uma outra crença também que acaba, né, limitando muito a gente é essa instabilidade. Então, você precisa agir com constância e não com medo. A gente sabe que empreender no Brasil é algo muito difícil, né? Eu falo que depois que eu passei pro lado de cada balcão, né, e para quem não conhece muito da minha história, há alguns anos eu me tornei sócia da empresa em que trabalhava, eu já vinha tendo uma transformação, mesmo que de forma inconsciente, para essa parte empreendedora. Mas quando a gente passa pro lado de cada balcão, a gente percebe que as coisas são muito mais sérias e reais do que o que a gente imagina quando simplesmente trabalha de carteira assinada ou é um contratado indireto, né, sem nenhum tipo de vínculo. A gente sabe que as responsabilidades, né, os desafios, eles são muito maiores. Só que também a gente precisa ter constância naquilo que a gente está, né, praticando. Por isso, trabalhar a nossa mentalidade empreendedora é importante para que o nosso negócio tenha sucesso. A gente sabe que ao longo desses anos, durante o canal, a gente tem muitos vídeos falando sobre autoconhecimento, sobre a jornada, né, de se conhecer, sobre trabalhar a nossa mentalidade. E eu sempre volto a esse assunto. Justamente por quê? Porque a gente precisa trabalhar a nossa mente todos os dias. É uma verdade que eu aprendi, né, e compartilho com vocês. A nossa mente, ela às vezes pode se tornar o nosso maior inimigo. E com esses pequenos ajustes, com essas pequenas verdades que vão, né, destravar a nossa mente, a gente consegue ter uma mentalidade forte. Saber que o problema está ali, mas que existe uma solução. Saber que mesmo com medo é possível você empreender no Brasil. E por isso, quero fechar a nossa dica aqui, você precisa caminhar com pessoas que te inspiram e te apoiam, né? A gente tem falado muito sobre parcerias saudáveis e você precisa levar isso para sua vida, em todos os níveis de relacionamento que você tem, seja no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento entre amigos, de trabalho, de parcerias, de fornecedores, com seus clientes e funcionários. Você precisa se cercar de pessoas, né, que tenham ali uma mentalidade igual ou de preferência superior à sua, porque elas vão te ajudar a elevar o nível do seu negócio. Olha que incrível. Eu aprendi com a Evelyn, que é a minha sócia na Getasca, que a gente precisa ter pessoas balões, que são pessoas que nos levam para cima. Porque enquanto a gente estiver com pessoas âncoras que nos carregam, que nos puxam para baixo, a nossa vida parece que não anda. E esse canal, ele veio para destravar. Então, eu tenho certeza que se você aplicar na prática todas essas pequenas dicas, porque são dicas simples, tá? Que eu comecei a aplicar na minha vida e no negócio, você vê de fato que é possível ter um sucesso inimaginável. E é o que eu tenho e o que eu desejo para você também. Então fica com a gente, semana que vem tem muito mais. Não perca, hein? Tchau, tchau.